Graça, paz e alegria, eu sou o pastor Ricardo e estou aqui para mais uma mensagem do site www.compartilhandonaweb.com.br. Dessa vez nós vamos ler o texto que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 16 a 23. Mateus 10, de 16 a 23. Diz assim o texto: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Depois de escolher os 12 discípulos e fazer algumas recomendações gerais de como começar e terminar o anúncio da mensagem do Evangelho, no momento do nosso texto, o Senhor Jesus dá orientações aos discípulos sobre o que vai acontecer com eles. O que vai acontecer com esses mensageiros do Evangelho? Era preciso estar preparado, pois, mesmo sendo o anúncio de algo muito bom, não seria aceito por muitos. O Senhor mesmo nos dará o que falar e, por ele ter sido perseguido, nós não devemos esperar melhor sorte. Quer dizer, Jesus foi extremamente claro com os discípulos. Ele disse que o ministério seria, sim, muito difícil. Era de fato compensador a esperança do cuidado do Senhor, a inspiração sobre o que dizer e, claro, a salvação eterna. Mas Jesus foi extremamente honesto com relação aos desafios de se ter um ministério. E aqui eu não falo apenas do ministério como chamado pastoral, ou ministério para ser um missionário, ou desempenhar uma tarefa na comunidade de fé. É muito mais do que isso. Esse chamado, esse ministério, é aquele chamado geral para todos os cristãos, para todas as pessoas, mesmo que em outras atividades, mesmo com outros afazeres, aquelas situações onde nós vamos seguir a vida dando testemunho do Evangelho. Vamos viver de acordo com o que a mensagem do Evangelho nos apresenta, em cada situação. E, claro, enfrentar cada situação da vida de acordo com o ponto de vista cristão. Claro, também vamos pregar, vamos anunciar a mensagem, mas mais do que isso, viver o que o Evangelho nos chama a viver. No texto de Mateus que nós lemos, Jesus alerta os discípulos para a realidade de conflitos tão severos que até mesmo amigos e familiares poderiam se virar contra eles. Era mesmo para esperar, então, uma oposição extremamente intensa, mas tão intensa que suas próprias vidas estariam em perigo. É claramente um grande desafio ser anunciador da mensagem do Senhor. A perseguição ao pensamento do cristianismo, então, ela é anunciada mesmo antes de se falar da mensagem. Na verdade, ela já é uma herança, por assim dizer, daqueles judeus que anunciavam as coisas certas e que não eram bem aceitas pelos seus irmãos, por aquelas pessoas que os perseguiram. Afinal de contas, os profetas foram perseguidos. Jesus foi perseguido. Nós não devemos esperar melhor sorte do que essa. A aceitação da sociedade, ela não necessariamente será uma realidade. O mais comum será que teremos a aceitação de alguns, mas outros sim devem nos perseguir, devem rejeitar a mensagem, devem ir contra o que anunciarmos e até inventar coisas diferentes da verdade, diferentes do que realmente está acontecendo, para tentar difamar, distrair, tirar a atenção daquilo que nós pregamos. Muitos se preocupam com o testemunho da aceitação do que é pregado, e é claro, isso é muito importante, e essas pessoas normalmente se preocupam com
a possibilidade de ser mais agradável, mais palatável às outras pessoas. Aqui eu fico um pouco preocupado, porque desde o início, dizer a verdade não foi bem aceito. Não é uma realidade do ser humano aceitar a verdade. O ser humano prefere a mentira, isso é desde o Jardim do Éden. Preferiu dar ouvidos à serpente, em vez de continuar ouvindo aquilo que o Senhor falou. Preferiu a mentira da serpente, em vez de dar ouvidos à verdade que o Senhor tinha anunciado. Então o ser humano prefere a mentira. Infelizmente, essa é uma realidade que ela acompanha o gênero humano. Para poder entender de fato a mensagem do Evangelho, para entender a verdade que vem do Senhor, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer do alto. Aí sim nós podemos entender a mensagem. Aquela mensagem que para o mundo pode parecer loucura, mas que é transformação feita pelo Senhor. E é poder para a salvação desses que acreditam nessa mensagem. Jesus alerta então para o problema que as pessoas vão enfrentar, que os discípulos vão enfrentar, para as perseguições, para as dificuldades. Mas muitos falam a respeito de ter as coisas em ordem, tudo do bom e do melhor, porque afinal de contas somos filhos do rei, temos que ter tudo em ordem. Eu não prego a necessidade de perseguição e sofrimento o tempo todo, mas nós precisamos aprender a viver com o muito e a viver com o pouco. A nossa esperança vai muito além do que podemos ter durante este tempo que nós passamos por aqui. É claro que não é ruim que as coisas boas já aconteçam desde já. Elas podem de fato acontecer, mas não é nem obrigatório, muito menos sinal de que é mais abençoado ou que tem mais espiritualidade o ter coisas boas e é menos e menos espiritual, menos abençoado aquele que enfrenta dificuldades. A dificuldade pode se apresentar igualmente para todos. Quer com as coisas em ordem, quer com dificuldades, nós seguimos confiando no cuidado do Senhor. É claro que é agradável falar as coisas e as pessoas darem atenção. É legal ter curtidas, é legal ter likes, é legal ter compartilhamentos, é legal que as pessoas gostem do que a gente fale, massageie o ego, mas Jesus alertou que até mesmo laços familiares não seriam suficientes para impedir que houvesse perseguição, para que a aceitação da mensagem fosse clara e total. Não, até mesmo laços familiares podem apresentar perseguição daquele que busca a vontade do Senhor. Até mesmo esses familiares podem ajudar na perseguição, na denúncia, quanto mais outras pessoas então podem falar contra aqueles que pregam o evangelho genuíno. No meio dessas pessoas que vão causar problemas, haverá sim aqueles que vão aceitar a mensagem. E independente da perseguição, independente de precisar ou não mudar de cidade, como diz o texto, devemos seguir pregando a mensagem como ela realmente é. Não devemos tentar acomodar aos novos tempos, porque Jesus, afinal de contas, é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Fazer ajustes com novos exemplos, tudo bem. Ter adaptações porque temos novas realidades, sem crise. Mas tudo é necessário levar em conta que precisamos falar da mensagem original. Essa é a verdadeira ênfase. Nada de mudar a mensagem apenas para que seja mais aceito. O erro não pode ser negociado. Antes, nós temos que entender que alguns vão aceitar a mensagem e outros, infelizmente, vão colaborar com a perseguição, não aceitando a mensagem e até indo contra a nossa vida, indo contra nós, que estaremos falando a respeito da vontade do Senhor, e na verdade não estarão se levantando contra nós, estarão se levantando contra o Senhor, nós sabemos disso, mas socialmente estarão falando contra a gente, espiritualmente estarão falando contra o Senhor. Nós temos que entender então que a nossa postura diante da pregação do Evangelho deve manter a mensagem íntegra, como ela de fato é. Ainda que tenha adaptações, ainda que tenha alguns ajustes, nada indo na direção do erro, nada indo na direção de uma mudança da mensagem, sempre buscando de fato a vontade do Senhor. Afinal de contas, a nossa esperança é pela vinda do Filho do Homem, como diz o texto. Aguardamos a Jesus. A perseguição não irá impedir que tenhamos o nosso encontro com o Senhor, se nós perseverarmos até o fim, como diz o texto.
Perseveremos então na mensagem real do Evangelho e não nos desejos humanos. Aguardemos a volta do Senhor, em vez de nos preocuparmos com os momentos mais agradáveis que passamos neste mundo. Claro, é muito bom tê-los, mas eles não são o nosso alvo principal. Se tivermos esses momentos agradáveis, sejamos gratos ao Senhor. Mas quer em momentos agradáveis, quer em momentos difíceis, não desviemos o nosso olhar. Sigamos sempre buscando a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Forte abraço. Até mais.